Eu estou com o Robson Toscano, ele é consultor de gestão, é professor, é o proprietário do Vantagens Aqui. Robson, boa tarde. Primeiro detalhe, porque consultor, professor, Vantagens Aqui, o que é o Vantagens Aqui? Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todo mundo. Bom, primeiramente, obrigado, mais uma vez, estarmos aqui juntos, tentando contribuir e colocar alguma coisa para esse produtor. Vantagens Aqui é um programa de fidelização que a gente desenvolveu, trabalha com a metodologia de cashback, dinheiro de volta, e ele existe para poder conseguir ajudar empresários a fazer o pós-venda, Fazer com que o teu cliente dele possa voltar novamente à loja dele, concedendo cashback. Esse é o Vantagens Aqui. Bom, e depois num outro momento, a gente fala mais do cashback, do Vantagens Aqui, como que esse cashback funciona. E se você também quiser, qual que é o contato que pode fazer direto já? Porque às vezes alguém se interessa mais. Eu sempre falo que para buscar mais informações, basta entrar no site www.vantagensaqui.com.br. Já tem uma descrição de como que é o produto e tudo mais. Qualquer lojista no Brasil afora pode já adquirir pelo site. Tem que pagar para baixar? Não, ele tem inclusive 10 dias para poder experimentar o produto gratuitamente, Então ele pode ir, conversar, tirar dúvida. Lá tem o nosso tem um chat, tem o WhatsApp também, que ele pode chamar a gente e a gente conversar sobre isso. Bom, uma coisa bacana que eu acho para a gente conversar com o Robson é o otimismo. Isso aí. E quando nós estamos, a gente esteve até falando sobre isso. Quero deixar um abraço aqui para o deputado Jerônimo Gergen. Ontem à noite eu participei com ele de uma live, a gente falando dessa infotoxicação, porque as pessoas estão ficando intoxicadas de informações negativas. Se tá bom, ela ainda faz cara de choro porque vai ficar ruim. Como que a gente lida com esse momento? Você fez me lembrar, Fabélia, do desenho quando eu era pequeno, de uma hiena, que ela falava, ó dia, nossa, só nós que lembramos isso. A cabeça tá ficando branca, Mas faz me lembrar desse desenho. Tem um livro que eu gosto muito dele, chama O Segredo da Mente Milionária, e ele fala que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. A grande verdade é que nossos pensamentos são conduzidos, na maior parte do tempo, pelas informações que nós recebemos ou pelo meio que nós vivemos. E, como sabe, estamos vivendo uma situação atípica. Já conversamos no outro programa sobre isso, E se alguém disser que sabe o que vai acontecer, eu digo que é mentira, Pura especulação. Pura especulação. Então, sempre quando eu falo da pandemia, do coronavírus, tudo que nós estamos falando aqui são especulações do que a gente acha analisando determinado cenário que nos é propício nesse momento. Pode mudar, pode evoluir e assim a gente tem que fazer novas análises. Assim eu entendo que funciona desse jeito. Mas quando você é bombardeado por uma gama de informações e a maioria dessas informações elas não são positivas, elas sempre revelam algo que não é tão promissor e, de certa forma, você não consegue se isentar, pode ser que esse pensamento que gera sentimento, que gera ação e que gera resultado, possa começar a não te gerar coisas tão boas no teu pensamento, Eu digo que um grande segredo é você conseguir programar isso. Busque assistir coisas, busque informações que sempre coloquem dois lados da moeda, não só um. Busque se alimentar de coisas que façam com que você possa ter pensamentos e te dê a capacidade de analisar, e não você só viver sobre o que dizem para você. Eu falo que Deus nos proporcionou com inteligência, E nós temos que usá-la a fazer com que possamos fazer boas análises disso. Eu conversava com um produtor rural a respeito desse assunto, E bem focado na área que nós estamos falando. Acredito que pouco ou nada essa pandemia afetou o nosso sistema produtivo agrícola, do agronegócio, seja ele qual for. Muito pelo contrário, pelo menos na nossa região, nunca se colheu tão bem e nunca se teve preços tão bons. A soja de se vender R$70 achando que está vendendo muito bem,
Nós estamos, quem tem soja disponível ainda, não tinha vendido dessa safra 19/20, já se ouviu falar em 102, 107 reais. Eu ouvi uma brincadeira de um amigo meu que falou assim, 2 safras dentro de uma, por causa do preço. Colheu uma e está tendo a oportunidade de vender por 2. Então é sinal que existe um cenário muito bom. Nós fechamos com superávit a balança comercial do Brasil nesse primeiro trimestre e acredito que nós continuamos exportando, apesar de ser commodities, apesar de ser a soja, a carne, o milho, o açúcar, ser commodities, mas isso é que faz a nossa balança comercial ser superavitária. E caminhamos para um cenário bom. É verdade que o comércio que faz girar esse dinheiro, esse sim tem sofrido em algumas regiões mais fechadas, o estado de São Paulo é uma delas, mas existem outros lugares que começam a abrir esse comércio. A nossa região já está um pouco mais flexível, é importante tomar as medidas de precaução, usar máscara, higienizar a mão e fazer com que isso seja bem factível, bem execuível. Mas, na verdade, eu vejo no otimismo que você fala, em cima de análises reais, o Brasil continua produzindo, o Brasil continua fazendo o que a gente, com devida cautela, devemos aumentar ou conseguir aumentar a circulação desse dinheiro. Mas está tendo produção, está tendo geração de recursos no nosso país. E eu acredito muito que o agro, num somatório de tudo, é o grande responsável por isso. E se posso deixar uma primeira mensagem para os nossos produtores, mantenham a força, mantenham a fé, que o que vocês fazem realmente faz a diferença para o nosso país. Não deixem isso cair, não deixem se abalar por comentários outros, busquem analisar o seu cenário e eu tenho certeza que vocês chegarão a boas conclusões muito bacanas. A gente tem aí levantamentos que a todo momento aparecem, porque quando não dá para espantar por um lado, tenta pelo outro. E que também estamos vivenciando um problema emocional. As pessoas estão tendo aqueles abalos mentais. E dentro do agro, de acordo com o Valdecir Silvernigo, diz que nunca se viu tanto preconceito com os idosos, porque agora é todo grupo de risco. E nós temos dentro do agro os produtores rurais extremamente ativos, e que estão com mais de 60, então estão no grupo de risco, ficam limitados a isso, não podem fazer aquilo. Esse produtor também, ou filho dele, para lidar com ele, precisa haver também com aquele equilíbrio emocional? Sem dúvida. E eu volto em falar, né? A informação é que vai dar maior capacidade desse equilíbrio emocional. É fácil entender isso. Eu assisti a uma reportagem que eu recebi no WhatsApp ontem, onde um senhor filma o seu pai, filma a sua mãe, com problemas de diabetes, com problemas de tudo, e todos dois em casa, recuperados do coronavírus, e um com 81 anos de idade, e ele e a mãe dele, acho que com 75 anos de idade. O pai, ele tinha passado 11 dias na UTI, a mãe 7 dias, mas enfim, o que ele mostrava? Estava bem, estava recuperado. Quantas pessoas estão se recuperando? Quantas pessoas estão tendo a possibilidade de se reabilitar? Um número bem maior que o de problemáticos e mortos. Exatamente, infinitamente maior. Então, buscar esse tipo de informação faz com que a gente se sinta, inclusive, com mais capacidade de enfrentar esse momento. Volto a dizer, é necessário que se tenha e se faça as medidas de precaução, tá? E que você evite contato, aglomerações, que você use a máscara, que você faça a higienização em momentos de precaução. E, caso venha a ser acometido, eu acredito que a chance de recuperação ela é muito maior do que a outra. Vivam a vida com os devidos cuidados,
mas eu acredito que se tiver esses cuidados, dá para ter uma qualidade boa de vida. E o objetivo é sim, falarmos de um modo positivo de tudo que está acontecendo. Mas como que você vai falar de um modo positivo de pandemia? Não, senhores, o que nós estamos colocando é que, mesmo diante de um cenário pandêmico, nós temos que analisar o que absorver das informações. Tem um cidadão bastante polêmico, que é o Olavo de Carvalho. Ele diz que para você ter uma ideia sobre determinado assunto, você tem que ler um autor de um lado, um autor do outro lado. Ele não fala só de uma obra, não, é a obra completa deste autor, daquele autor, e aí você tirar a sua ideia. Então é mais ou menos isso. Você viu um que fala das mortes, agora olha um que fala dos recuperados, e aí você vai ver que a situação não é o drama todo. Os dois estão falando verdade, mas aí você tem que criar o seu raciocínio. Sua capacidade de interpretar dados, né? Eu comentava um pouco antes com a Fabélia como é interessante isso. Quando a gente vai analisar algum fato histórico, é muito comum olharmos algumas pessoas fazendo uma análise daquele fato histórico lá atrás com as condições que nós temos hoje. Isso não dá certo. A gente cria uma análise tendenciosa de fatos que não foram analisados, fatos do passado. Eu falo isso, Fabélia, porque a gente pode fazer uma pequena analogia. Exemplo, nós tivemos no ano de 1992, no Brasil, uma crise de desabastecimento, onde produtores rurais não tinham muito o que entregar, tivemos uma crise de leite, uma crise de carne, assim por diante. Seria muito imprudente da minha parte chegar e falar assim que se continuar desse jeito, nós vamos ter uma crise de novo em 92. Mas só que o cenário econômico daquela época era um cenário econômico totalmente diferente do que a gente vive hoje. E também estaria fazendo algo errado se o produtor rural hoje começasse a se sentir ameaçado pelo aquele fato que aconteceu em 1992. As condições são outras, é necessário se analisar coisas. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, guardando a devida proporção, eu posso estar fazendo algumas análises hoje do cenário atual baseado em fatos do passado que não necessariamente são os mesmos fatos que estão acontecendo agora nesse momento. Então, essa colocação que você fez, sabe, é muito, muito legal, muito importante, muito aparente, de que eu preciso me utilizar do passado, dados, para poder ter alguma coisa de comparação, mas buscar fontes atuais, o que está acontecendo daqui, o que está acontecendo daqui, uma terceira colocação, vai fazer com que eu faça o meu cenário, né? Que eu construa a minha realidade. E toda vez que a gente vai falar de cenário, nós construímos sempre 3 cenários. Nós somos obrigados a criar um cenário pessimista, um cenário que a gente acredita ser normal e um cenário otimista. É necessário que você, nesse momento, consiga construir isso dentro da tua análise. Qual é o meu cenário hoje? Poxa, eu estou conseguindo produzir, eu vou conseguir fazer uma boa colheita, choveu na minha área, esse é o cenário atual. Qual é o cenário pessimista? Será que eu não vou conseguir comercializar isso? Será que eu não vou ter? Pode até ser que eu consiga dizer, não tem um cenário pessimista para mim. Qual é o cenário otimista? Cara, o preço da saca está subindo, do milho, está subindo o preço da saca de soja, pois isso é bom para mim enquanto produtor. Temos uma análise do leite, às vezes o consumo do leite diminuiu, então eu posso ter um cenário um pouco mais... Mas e aí, vamos ver, será que as empresas que eu estou comercializando o meu leite hoje têm condições de eu fazer uma renegociação com ele? Aí você pensa, qual é o cenário? Dá para manter o preço. O otimista vai aumentar. Daqui a pouco a gente entra entre safra do leite e você consegue melhorar o preço do leite. Bom, enfim, saiba buscar dados, saiba buscar informações para que você se sinta confortável na construção desses cenários. Nesses cenários todos, eu também preciso começar a me preparar conhecendo bem da minha atividade, porque como você falou da entre-safra do leite, de repente aquele momento que eu tenha que fazer um investimento para que a hora que entre
a entre-safra, eu tenho uma condição de produzir melhor, porque vai faltar, naturalmente eu vou ter um preço melhor. É bacana essa colocação, até que estamos com tempo, tinha muito para falar sobre isso, né? Planejamento. É muito fácil entender que a falta ou o pouco planejamento da minha atividade pode me conduzir a um resultado não tão satisfatório. O que eu estou querendo transmitir para vocês, produtores? Todo mundo conhece um ciclo de chuva, todo mundo conhece um ciclo de produtividade da sua atividade. Como assim, não precisa ensinar padre a rezar a missa, né? Mas o que tem de inovação nessa área? O que tem de tecnologia nova, de preparo do solo? Será que eu estou tão antenado com isso? Será que eu estou acompanhando dentro disso o meu negócio? E eu vou fazer uma relação muito rápida aqui para poder entender. Os restaurantes fecharam. E muitos restaurantes não trabalhavam com delivery. E aí, o que teve que fazer? Como que eu fui me adaptar? Fui atrás de aplicativos que pudessem vender isso. A pergunta é, como eu, diante de uma coisa que não está boa, posso construir algo diferente, baseado em talvez alguma coisa que eu não tenha feito antes?